Boa tarde a todos para mais uma live aqui da Uniflowers. Meu nome é Vanessa Gonçalves, eu sou terapeuta floral e sou também CEO aqui da Uniflowers. É um prazer enorme ter você aqui e a live de hoje é uma continuação das lives. Nós na verdade já fizemos 3 lives sobre este mesmo tema. E então vamos continuar com o tema do estudo, né, do corpo humano e as suas emoções. Boa tarde, Alessandra, boa tarde, Luísa, Sônia, boa tarde para todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Rosa, você tá boa? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então estamos hoje, eu vou começar a perder a conta aí, mas eu acredito que essa é a nossa 4ª live, né? Relacionada ao tema do corpo humano e as emoções. Deixa eu colocar aqui o título da nossa live. Soninha. Aí, vamos fixar. Kênia, seja bem-vinda. Tudo bem? Marco, tudo bem? Como é que tá São João da Boa Vista? Vanderlene, boa tarde. Vamos hoje, para quem ainda não conseguiu, não baixou o livro, né, que a gente está trabalhando, o e-book que a gente está trabalhando, convido você a ir lá, baixar o e-book do Corpo Humano e as Emoções, que eu já disponibilizei nas lives anteriores. E também convido você, se você ainda não assistiu as lives, né, explicando como é que os sentimentos, eles se somatizam no nosso físico e consequentemente, né, acabam criando as doenças, os desequilíbrios. Gente, tem as 2 lives, são 3 lives anteriores a essa. Na primeira live eu já expliquei sobre como acontecem as somatizações. A gente já aprofundou um pouco na segunda live. Na live passada falei sobre as alergias. Foi uma live muito bacana para a gente entender um pouquinho sobre as alergias. Boa tarde para quem está chegando. E na live de hoje nós vamos falar sobre o papel importantíssimo dos intestinos. Então nós vamos conhecer um pouquinho, tanta gente hoje, né, com doença celíaca, com doença de Crohn, e então eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Então hoje eu vou dar mais alguns minutinhos aí só para o pessoal chegar. Boa tarde, Mariluz, deixa eu ver quem está chegando, Tércia Oliveira, Leuda, tudo bem? Silvana, Bissou, tudo bem? Beatriz, vamos lá, Anabela, Marisa, Vanderlene, para todos que estão chegando, uma boa tarde. Tem muita coisa para a gente falar hoje, então eu já vou começando, tá bom? E aí, quem chegar atrasado, a live vai ficar gravada. A Ana, boa tarde, Ana, minha aluna, Ana Paula, né? Seja muito bem-vinda, Leuda, Clínica Plenos, uma boa tarde. Hoje nós vamos falar ainda nesse tema, né? Entendendo como que os sentimentos, eles se materializam, né? Nosso foco de hoje vai ser nos intestinos. Aí vocês vão me falar, Vanessa, mas por quê, né? Nós estamos seguindo, para quem ainda não assistiu as lives anteriores, aqui no nosso e-book, a gente tem uma parte no final, onde eu coloquei aqui alguns, obviamente não dá para falar tudo, eu tenho indicado os livros para vocês se aprofundarem, né, para lerem um pouco mais a respeito, mas aqui no nosso e-book, a gente tem como segundo tópico, né, que pela ordem alfabética, o ânus e o reto. Mas eu acho importante a gente já falar de toda a parte do intestino, dentro dessa visão das somatizações dos sentimentos. Por que é importante? Por que o intestino é uma parte muito importante do nosso organismo, né? Eu venho da área da iridologia, né? E dentro da iridologia, nós analisamos o intestino de uma forma muito profunda, porque a gente diz, até pela medicina tradicional chinesa, né, pela medicina chinesa, o intestino eles consideram como o nosso segundo cérebro, né? Só que o cérebro, ele trabalha a parte dos pensamentos, nós temos os neurônios no cérebro, mas também temos o cerebelo, né? Ali é onde é processado todo o nosso, no sistema límbico, os nossos sentimentos. Mas no intestino,
é onde nós também temos neurônios, mas nós não temos os pensamentos. Ali nós processamos sentimentos inconscientes. Mas eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho que é muito importante para quem é da área da naturopatia, naturologia, sabe da importância do intestino, e isso não é muito falado, não é muito... não é todo mundo que conhece. Então eu vou aproveitar você que está aqui, que vai assistir, que já está assistindo essas nossas lives, e falar da importância que é cuidar do nosso intestino, né? Dentro do intestino, para vocês poderem compreender, né, por que ele é tão importante. Dentro da visão da iridologia, por exemplo, a saúde do intestino, ela é primordial. Por quê? A parede do intestino, ali é onde todos os alimentos são processados, é onde todos os nutrientes são absorvidos, né? Então a gente vai ter dentro de todo o aparelho intestinal, a gente tem dentro do intestino delgado, né, a separação, né, dos alimentos que vieram do estômago. E aí o que acontece? Se eu tenho um intestino que ele não está bem, que ele não está saudável, vamos pensar, né, na parede do intestino como algo bem fechadinho. Tudo vai passando por ali, por dentro dele, né? Quando eu começo a comer alimentos que vão causar um desequilíbrio, um problema, né, dentro do meu intestino, o que vai acontecendo? As paredes, né, do intestino é como se elas fossem afrouxando. E aí a sujeira, né, a impureza, ela começa a passar pelos buraquinhos, né? Então aqui a gente teria a passagem, por exemplo, para a corrente sanguínea de proteínas, e não é o que deve ir para o nosso sangue, né? Então, quando a gente tem um intestino que ele está inflamado, que ele está em desequilíbrio, a gente começa a ter a passagem desses, vamos dizer, nutrientes que não deveriam ir para a corrente sanguínea. E aí, o que vai acontecer? A gente começa a ter uma inflamação do nosso organismo. Por quê? Porque aquilo que passou pela parede intestinal, que não deveria ter passado para a corrente sanguínea, o organismo ele interpreta como sendo algo ruim, algo negativo, e é realmente porque ele não reconhece aquilo. E aí o que vai acontecer dentro do nosso organismo como um todo? Os nossos anticorpos começam a trabalhar contra aquilo que está na nossa corrente sanguínea, que não deveria estar lá. E aí que vem o grande problema, porque essa proteína, por exemplo, que vem uma proteína animal, é a mesma proteína que nós temos no nosso organismo. E aí ele começa a combater aquela proteína que vazou do alimento, né, pela parede intestinal para a corrente sanguínea. E aí aquela proteína é a mesma que, por exemplo, nós temos nos nossos joelhos, nós temos nas nossas juntas, nós temos nos nossos órgãos. E aí aquele anticorpo que veio para atacar um alimento que estava, né, na corrente sanguínea, ele começa a atacar a nós mesmos. Então aí vem as doenças autoimunes. A gente começa a desenvolver nódulos, né? Vamos desenvolvendo reações, né? Isso no corpo inteiro devido a essa alimentação. Então, quando a gente fala de intestino, a gente tem que lembrar num órgão vital para nós, né? Nós temos que lembrar de cuidar dele. E aí vocês vão me perguntar, Vanessa, mas o que é que causa essa inflamação no organismo? Aí a gente vai ver a quantidade de pessoas que estão desenvolvendo alergias, intolerâncias à lactose. Então a lactose é um dos problemas que causam, né, esse afrouxamento aí das paredes intestinais. Outro é glúten, né? Então muitas pessoas estão desenvolvendo alergia ao glúten e por aí vai. Então nós temos a utilização muito grande de frituras, né? E tudo isso vai se acumulando dentro do nosso organismo e vai gerando esse problema, né? Esse afrouxamento da parede do nosso intestino, que faz com que todo aquele nutriente que deveria ir para o bolo fecal ou ir para outro órgão para ser quebrado, digerido, ele vai diretamente sem ser quebrado
para a corrente sanguínea, e isso causa o que nós chamamos de inflamação do nosso corpo, do nosso organismo, como uma reação a esse tipo de nutriente, ou enfim, que passou para nossa corrente sanguínea. Não sei se ficou claro, né? Dá um joinha para mim, manda coraçãozinho, vê se ficou clara essa informação. Eu acho que quando a gente trabalha com conscientização, né, eu escolher aquilo que eu como, aquele ditado de que o peixe morre pela boca, ele é verdadeiro, né? Então, para você que já tem uma doença autoimune, para você que já tem, né, esses desequilíbrios no seu organismo, né, começa a olhar o que você está comendo, né? Vamos começar a selecionar, nós temos a escolha, então vamos buscar selecionar cada vez mais o que a gente coloca para dentro, né? E lembrar que o nosso intestino, ele é muito importante para nós. E aí, vem daí, eu vou dar até um exemplo de uma paciente minha, que ela me procurou porque ela estava doente, só que ela não conseguia ter resposta aos alimentos, aos medicamentos, né? Ela tomava, ela passava muito mal, mas mesmo assim ela não conseguia melhorar. E aí, gente, eu falei, vamos fazer uma avaliação da sua íris, né? E o que eu observei, que eu analisei nela? A área do olho, né? Da área no olho, do intestino dela, era inteiro com buraquinho, era inteiro infeccionado, inflamado. Não é infeccionado, porque infeccionado é quando a gente tem bactéria. Mas ele estava todo lesionado, todo... agora me fugiu o nome que a gente utiliza, não é diástase, mas ela estava num nível de desequilíbrio físico por conta do intestino dela, que eu falei, olha, você vai precisar procurar. Nesse caso eu recomendei que ela buscasse a ortomolecular, né? E foi daí que nós descobrimos que ela era celíaca, né? E ela estava fazendo aquela mania, né, gente? Vou tomar um chazinho com bolachinha, né? E aquele chazinho, porque o chazinho com a bolachinha ela aceitava, e aí a bolachinha tinha exatamente aquilo que estava fazendo mal para ela. E ela não conseguia nem ficar de pé. A debilidade do organismo dela como um todo estava tão grande que ela não conseguia nem ficar de pé. Então, para vocês entenderem, né, esse foi um dos casos mais graves que eu peguei, porque ela já estava mesmo num processo muito grande de doença celíaca e ela não sabia. Então, o organismo, o intestino estava todo inflamado, todo debilitado, né? Então, isso é muito importante. Então, eu estou falando da parte física, mas nós vamos falar agora da parte emocional, tá bom? O intestino, como eu comentei com vocês, ele é o lugar onde nós metabolizamos os nossos alimentos, né? É ali que a gente faz o estômago processa tudo, né? Deixa tudo quebradinho, e aí no intestino é que a coisa acontece. Então os intestinos, né, principalmente o intestino delgado, ele está relacionado na parte das emoções, as nossas transformações. Olha que bacana, né? E ele no caso do intestino do intestino grosso, é ali que é a fonte da nossa vitalidade. Porque ali nós vamos ter o processamento, né, dos alimentos, e a gente tem a flora intestinal, que ela é importantíssima para a nossa vitalidade, para a nossa qualidade de energia, qualidade de vida. Então, ter o nosso intestino delgado e o intestino grosso, reto e ânus, funcionando perfeitamente é muito importante. Então, tenham isso muito claro. E quer uma outra coisa que eu acho que é importante dizer? Intestino que funciona bem é intestino de parto. Comeu, evacuou. Comeu, evacuou. Então, se você não evacua pelo menos uma vez ao dia, a gente tem que pensar em melhorar a sua alimentação. O correto é você comer, evacuar 3 vezes ao dia é o sonho. De manhã, na hora do almoço, antes de dormir. Nossa, que sonho! Porque você não vai ficar com aquele material, né, que tá ali
estragando, apodrecendo, porque é isso que vai acontecendo, vai secando dentro de você. Então, o que não te serve, coloque isso na sua cabeça, tem que pôr pra fora, certo? Então, isso é importante. Intestino saudável é um intestino que funciona diariamente. Não é normal intestino que funciona a cada 2 dias, uma vez por semana. Isso não é normal, tá bom? Tem que evacuar todo dia, tem que evacuar pelo menos uma vez ao dia. Mas o ideal seriam 3, porque aí a gente tá com o intestino limpinho, não tá guardando nada dentro da gente, tá bom? Então procurem essa meta de ter um intestino que funciona certinho. Intestino regulado é intestino que funciona todo dia, tá bom? Anota isso porque é muito importante. Então, voltando à questão dos sentimentos. A gente vai trabalhar dentro do intestino, é o nosso processo de transformação, né? É nele que nós trabalhamos o nosso inconsciente, principalmente no intestino grosso, tá? O intestino grosso é onde nós guardamos as nossas memórias, é onde ficam guardadas, né, tudo aquilo que sobrou, que restou, né? Então, em questão de sentimentos, é onde está localizado tudo que a gente guarda, tá? O intestino grosso. E o intestino delgado, então vamos por partes, né? Intestino delgado, a gente recebe tudo aquilo que vem do nosso estômago. E é ali que a gente vai fazer a separação do puro e do impuro, daquilo que me serve, daquilo que não me serve, né? Então essa separação ela é feita dentro do intestino delgado. Então ali, o que é matéria, né? O que matéria, né? O que não é líquido, ele vai separar, né? Em uma parte, o que é bom vai para o baço, né? Que vai processar, o que é puro vai para o baço, né? Da parte de bolo mesmo, e o que é impuro vai para o intestino grosso. O que é líquido? O que é líquido bom vai para o rim para ser filtrado, e o que não é bom vai para a bexiga. Então ali no intestino delgado é onde a gente faz essa separação do puro e do impuro. E nesse sentido, por que é importante o nosso intestino delgado estar em equilíbrio e o nosso organismo estar em equilíbrio? Porque todo esse material ele é processado, né? E aí, se eu tenho um desequilíbrio, o que eu vou sentir, né? Quando eu tenho um desequilíbrio de intestino delgado e eu não tenho, por exemplo, fogo, isso pensando, né, pela parte da medicina tradicional chinesa. O fogo do coração, ele ajuda a fazer essa separação. E aí, se eu não tenho um equilíbrio desses dois sistemas, eu vou ter angústia, eu vou ter insônia, eu tenho problemas de concentração, eu tenho dificuldades digestivas. Então, quando eu tenho o meu sistema, né, o meu intestino delgado em equilíbrio com o baço, com equilíbrio com o coração, que são os meridianos, e aí a gente vai um pouco mais além, a gente vai falar de vesícula, a gente vai falar de fígado, porque tudo isso está junto, eu vou ter um sistema, eu tenho um desequilíbrio disso, e isso vai me gerar inúmeros desequilíbrios emocionais. Então, por exemplo, o intestino delgado está ligado com o baço. O que é o baço? Quando a gente tem um desequilíbrio do meridiano de baço, é aquela pessoa que fica remoendo, né? Fica ruminando as coisas, parece que aquilo não vai, né? Então fica aquela coisa ali remoendo, aquele sentimento negativo, aquela tristeza, aquela angústia, aquilo remói, e vem, e vai. A coisa não flui. Então isso é um desequilíbrio de intestino delgado, né? E também meridiano de intestino delgado com baço. A gente tem, por exemplo, o desequilíbrio de fígado, né? E a gente vai falar desses órgãos mais pra frente. Mas relacionado ao intestino, quando eu tenho um desequilíbrio de fígado, e o que o fígado tá ligado, né? A raiva, a agressividade. Então, se eu tenho isso muito exagerado, eu vou ter queimação. Eu tenho aquela raiva que ela não vai embora. Eu tenho aquela agressividade gratuita, né? Então, isso é desequilíbrio de fígado.
Depois a gente fala da vesícula, que é um outro órgão, as vísceras, né, que estão ligadas ao intestino, que é o órgão principal. E a vesícula é a principal responsável, desequilíbrio de vesícula, aquelas pessoas que não conseguem tomar decisões, aquelas pessoas que não conseguem dar um passo para frente, aquelas pessoas que não têm atitude, que não têm ação. Isso eu tô falando pela medicina tradicional chinesa. Mas vamos falar sobre os florais? Eu acho que tem tudo a ver, né? Então vamos lá. Se a gente tem um intestino, né, um problema no intestino relacionado, né, com desequilíbrio de baço, é aquela pessoa que fica ruminando, que fica ali, né, naquela mágoa, naquele ressentimento. Qual o floral que a gente trabalha para esse tipo de sentimento? Qual floral que a gente vai trabalhar o equilíbrio do baço? O willow. Né? O willow é daquela pessoa que fica remoendo, que fica trazendo, que fica, né, naquela a vítima da vida, né? A gente vai trabalhar com o willow. Então isso é uma essência muito bacana. Não que a gente não possa, viu, gente, fazer a união das duas. Você faz a terapia com acupuntura, né, trabalhando o equilíbrio desses meridianos, e o baço, né, nesse caso de uma pessoa que fica ruminando, que fica ali, né, passando aquela coisa, vindo e voltando, a gente vai usar o willow, né? Então você faz as duas associações. Uma outra essência que é muito bacana, deixa eu pegar ela aqui, peraí que a minha caixinha tá um pouquinho longe, que é o honeysuckle. O honeysuckle é uma essência que vai trabalhar, para quem tem problema intestinal, uma essência maravilhosa. Porque ele vai trabalhar esse apego, né? Essa coisa, deixa estar, deixa embora o passado, né? O honeysuckle, ele vai trabalhar muito essa questão para quem rumina, né? Então, as duas essências que a gente vai ter... Opa, peraí que eu peguei errado. As duas essências que a gente vai trabalhar em caso dessas pessoas, né? Que tem essa atitude de ruminar, né? De ficar ali remoendo, é o willow e o honeysuckle. Tá? São duas essências super bacanas pra gente trabalhar isso. Deixa eu ver que tem pergunta aqui. O Sei Procura tá dizendo, de criança eu era muito tímido e introvertido, só fazia o número 2, fazia cocô, né, Sem Procura, porque a gente faz cocô, todo mundo faz, graças a Deus, uma vez por semana, Jesus amado. E me sentia literalmente preso. Atualmente, depois de trabalhar isso internamente, eu vou tranquilamente todos os dias. Então, a timidez, que é uma das questões que estão relacionadas com o intestino. Um dos sentimentos relacionados ao intestino é o medo, né? A timidez não deixa de ser um medo, né? A introversão não deixa de ser o medo da vida. É a gente ficar... junto, né, preso com aquilo que a gente conhece, que somos talvez nós mesmos, e olha lá se a gente se conhece de verdade, né, e mandar mais criança. Então esse medo, provavelmente você quando bebê tinha esse medo, né, e aí o medo de fazer cocô é o medo de liberar, né, o medo de deixar, soltar, sair do controle, né. E aí quando a gente percebe que a gente não controla nada, aí você vê que fica mais fácil a gente liberar. Nós vamos falar mais disso, mas nada como a consciência, né, trabalhando num órgão que nós temos que ele é inconsciente, né, ele trabalha o nosso lado inconsciente. Então quando criança, com certeza, era o seu medo, a sua própria timidez, o medo da vida que fazia o seu intestino não funcionar. E aí, com a idade, com a experiência, com a vida, você foi aprendendo e isso acabou te ajudando a liberar aí esses sentimentos, né, esse apego, porque é isso que significa um intestino preso. A Silvia está perguntando uma dúvida, os florais, tem algum que equilibre o paladar pós-Covid? Silvia, não é o tema da nossa live, mas eu sei que tanta gente está preocupada, né, com essa questão de Covid. O que eu vou te recomendar de verdade, ó, esse trio Parada Dura é um trio que eu recomendo para muitas situações, né? Eu acho que funciona bacana e eu te recomendaria, tá? Esse triozinho aqui, ó. É o Walnut, que é o floral da adaptação, tá?
Então ele vai ajudar a adaptar toda essa mudança com certeza que teve do aparelho respiratório, tá? Crab Apple é o floral que a gente trabalha a limpeza, mas na verdade ele ajuda a dimensionar, redimensionar, reestruturar as coisas dentro de nós. Então o Crab Apple é um floral que eu também te recomendaria. E aí eu acho que o susto, o medo, tudo que passa, né? Porque essa é uma doença que hoje está trazendo tanta aflição para tanta gente, eu faria uma formulinha com essas três, ó, a fórmula de emergência, que é o Rescue, Crab Apple e o Walnut, tá? Faz essa daqui, eu acho que vai te ajudar. E vou dar uma dica um pouco mais além. Usa o óleo de eucalipto, tá? Óleo de eucalipto glóbulos. Faça a inalação dele 2 vezes ao dia, pode ser do vidro mesmo. Dá lá faz 2 vezes, 3 vezes a inspiração, segura um pouquinho, solta, faz de novo. O eucalipto, ele é um óleo maravilhoso, o óleo essencial de eucalipto glóbulos, né? Não é essência. Faça essa inspiração, você vai perceber que ele vai ajudar a limpar, ele vai ajudar a restaurar o seu sistema respiratório, tá bom? Vai ajudar até o pulmão, inclusive, beleza? Não tem nada com a nossa live de hoje, mas, gente, eu acho que precisa, tá bom? Desculpa sair do tema, mas fica a dica, tá bom? Olha, sejam todos bem-vindos, quem tá chegando aí que chegou mais tarde. A live vai ficar gravada para quem perdeu, tá bom? Então não fique preocupado. E aí vamos voltar para a questão do intestino. Então a gente estava dizendo em relação ao baço, os sentimentos relacionados, então são as pessoas que ficam remoendo, né? Aí dentro ainda do intestino, né? A gente vai ter o apoio do fígado nesse processamento dentro do intestino delgado. Mas se o meu fígado também não tá legal, ele tá desequilibrado, o que eu posso fazer com os florais para poder ajudar? Aí, gente, raiva. Raiva não tem jeito, né? Raiva é um troço que desequilibra a gente pra caramba. Mas eu tava conversando, inclusive, com um amigo que tá presente aqui, que a raiva, a gente olha pra ela com um pouco de desprezo. Mas a raiva é um sentimento muito importante. A gente tem que lembrar que a raiva, quando ela ela é uma defesa nossa, é um dos primeiros sentimentos que nós temos, né? Só que o que é ruim da raiva? Aquela que fica, aquela que aí junta com o baço e você fica remoendo aquilo. Então, enquanto a coisa acontecer, a raiva acontecer, para sua defesa, essa é uma raiva boa. Essa é uma raiva que fala para você, Vanessa, acorda, né? Ó, tô te fazendo de trouxa. E essa raiva, ela é uma raiva boa, porque faz você reagir, faz você não aceitar, né, a determinada situação que realmente não é boa para você. Agora, qual o problema da raiva? Quando ela fica, quando ela persiste, quando ela vira vingança, quando ela vira um sentimento de perseguição e aquilo fica ali remoendo. E aí, gente, a gente tem que usar o Holy. Não que eu não tenha que usar de vez em quando, viu, gente? Eu não sou perfeita. Mas o Holy é uma essência que vai tirar a gente desse estado, né, muito ruim da raiva. Né? Então, eu recomendo muito para quem tem esse desequilíbrio de fígado, qualquer coisa relacionada a fígado, né? A gente ainda vai falar de fígado em outra live, mas o Holy é um floral muito importante para quem estiver trabalhando, né, com essa questão de problemas de intestino, mas que também tem a presença de raiva. Use Holy, tá bom? E aí, boa tarde, Ana, tudo bem? A Rosa tá agradecendo com a dica que eu dei da Covid, mas a gente tem que ajudar, né? Eu acho que são pequenas coisinhas, né, que a gente pode fazer e que realmente traz um alívio muito grande, tá bom? Então sigam aí, esses 3 florais e esse óleo essencial é bem bacana. Mas aí, continuando, seguindo para a vesícula. A vesícula é aquele caso que a pessoa com desequilíbrio, né, da vesícula, ela vai ter problemas com tomadas de decisão. Então, quando eu tenho problema de tomar decisão, de ter ação, né, uma pessoa que não consegue colocar nada em prática, não consegue andar com a sua própria vida, né, tem um desânimo, parece que a coisa não vai. A gente tem algumas essências, né, e aí é interessante avaliar, lembrando que a gente não trabalha com protocolo, a gente trabalha com seres humanos.
Então você vai ter que observar qual é o caso do seu paciente, qual é o caso do seu cliente, qual é o seu caso, né? E aí, quando a gente fala de vesícula, quais são as essências que a gente pode trabalhar com relação à tomada de decisão, à ação, colocar a ação na sua vida? A primeira delas é o escleranthus, né? Opa, peguei a essência errada. A primeira delas é o escleranthus, né? Que é o que vai ajudar a desenvolver a nossa autoconfiança, né? Que é primordial. Eu saber o que eu quero, qual é o caminho que eu desejo. É o escleranthus que vai me dizer, eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, você precisa, quando há essa presença, né, de dúvida, há essa presença de falta de confiança, de dificuldade de tomar decisões, o escleranthus seria uma das principais. Mas qual é a indecisão do escleranthus? É a indecisão aqui, dentro do meu coração. Eu não consigo decidir e eu não pergunto para ninguém. Agora, se essa pessoa é uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões, só que ao invés dela viver essa luta interna, ela vai perguntar para todo mundo antes de saber o que ela quer fazer, qual que é a essência que a gente usa, gente? Para quem já é terapeuta floral, o cerato. O cerato é aquelas pessoas que não conseguem tomar decisão, mas que dependem da opinião das outras pessoas para poder fazer, né? Então, recomendo essa. Então, você, a hora de fazer a análise, fazer a anamnese do seu paciente, do seu cliente, ou mesmo a sua, qual é você depende da opinião das outras pessoas para tomar decisão na sua vida, né? E muitas vezes acaba indo pela cabeça do outro e não pela sua, e aí você percebe que deu tudo errado. Então, se você é esse caso, a gente precisa tomar cerato, né? E aí, a gente ainda tem, que é uma terceira essência que eu acho que é muito importante, quando a gente fala de vesícula, que é o gentian. A Rosa, eu sou muito cerato, já tive até a vesícula retirada, que judiação, e nem tinha associado essa questão, muito bom saber. Então tá vendo? Coitadinha da sua vesícula, Rosa. Quantas e quantas pessoas, né, tem essa questão de pedra na vesícula? O que é, né? Não, vesícula eu vou falar em outra live, não vou falar hoje. Mas a gente já sabe que qualquer desequilíbrio intestinal, né, que possa ser causado. Então, se o seu intestino tá preso, gente, tudo isso a gente tem que considerar. Porque o intestino, ele depende desses outros órgãos. Ele depende do funcionamento do baço, ele depende do funcionamento do fígado, ele depende do funcionamento da vesícula. Ah lá, formou um monte de pedra. A gente ainda vai falar da vesícula, viu, Rosa? Numa outra live. A gente está estudando aqui, eu acho que isso é muito bacana, a gente poder entender um pouquinho, né, o que é, né? Enfim. Mas aí, voltando à questão da vesícula, uma outra essência que é interessante a gente avaliar, né, para quem está com o intestino preso, tô focando nisso, mas a gente tem que pensar que nós somos um todo, somos rolos, né? A gente vai pensar no gentian. Por que o gentian? Porque ele é o floral da ação. Aquela pessoa que até decidi, decidi, mas aí não age, não vai, fica arrumando desculpa, né? Fica arrumando problema, fica arrumando dificuldades. Aí, o gentian, ele é o floral da ação, ele que vai ajudar a gente a seguir em frente, a dar o passo, a não desanimar, né, não desistir, né? Então, o gentian, ele é um floral muito interessante. Então, olha só, tudo que a gente já falou relacionado com o intestino delgado, nem cheguei no grosso ainda, né? Então, o que a gente vai prestar atenção, né, nas pessoas que têm dificuldade de evacuar, estão com o intestino preso, vamos ter que avaliar todos esses sentimentos. Ela tá remoendo, tem coisa aí presa que não quer sair, porque lembra que se o intestino tá preso, é porque aquilo não quer ir embora. Então nós temos que avaliar esses sentimentos, né? O que tem aí, uma raiva que não quer sair, que tá aí, né, revirando a pessoa, segurando a pessoa, né? Ou será que é a falta de ação para poder ter a vida, né, para poder viver? Então lembrando que a gente está lidando aqui com esses sentimentos, neste caso aqui, de como a gente recebe a vida, de
como a gente separa o que é importante pra gente e o que não é. Isso relacionado ao intestino delgado, né? Então, o intestino delgado, que foi o que o Sem Procura perguntou, né? O que ele está vinculado, principalmente, com medo da vida, medo de encarar a vida, medo de viver, né? Medo até de existir. Então, a gente vai ter a presença dessa insegurança muito grande. Mas tem também um outro lado, porque ali é onde a gente separa, lembra? Intestino delgado é onde a gente separa os alimentos, o que é puro, o que é bom, do que não é bom. Então o intestino delgado também está ligado com a nossa análise, com a nossa crítica. E aí, se a gente não tem um intestino que está funcionando corretamente, nós temos a nossa análise muito excessiva, está pensando demais. E qual floral para quem pensa muito? Qual floral para quem pensa demais? Alguém sabe? Ó, cadê meus alunos aí? Olha, a gente pode pensar, por exemplo, em White Chestnut. Cadê ele aqui? Oh, meu Deus, perdi. Achei. White Chestnut. Esse é um floral para quem tem muitos pensamentos, muita aquela cabeça que não para, né? Esse é um floral. E que normalmente quando a gente para a vida, que a gente para, finalmente parei, né? Para descansar, aí vem tudo. Começa a vir a cobrança, começa a vir a crítica, né? E aí, qual outra essência que a gente pode trabalhar? A Agrimony também é um floral dessa ansiedade, só que é uma pessoa que foge, né, dos pensamentos. Como que ela foge? Ela vai fugir num vício, ela vai fugir no cigarro, na bebida, né, uma pessoa que não consegue parar em momento nenhum. Então aqui a gente tem uma outra pessoa para trabalhar, uma outra essência para trabalhar esse tipo de análise, pessoa que fica pensando, né? Outra essência importantíssima, Vervain. Além de pensar, ele quer o tempo todo ficar falando pro outro, convencendo o outro daquilo que ele acredita, aquela mente que não para o tempo todo ali. Vervain. Aí a gente tem a crítica. Qual o floral da crítica, gente? Beach, né? Beach. Beach é um floral para aquele que aponta, para aquele que é crítico, para aquele que olha para a vida e né, eu já falei tanto dele, mete o dedão. Mas a gente esquece que a gente tem a responsabilidade. Então, o Beach é uma essência muito bacana para quem tem essa questão da crítica. O que mais? Vocês colocaram Rock Water. O Rock Water, Ana Cris, ele é muito bom, mas sabe por quê? É a autocrítica, e você lembrou muito bem. Porque a gente tem a crítica ao mundo, né? A crítica ao outro, mas a gente também tem a crítica a nós mesmos, e essa é uma das piores, né? Cadê meu Rock Water daqui? Perdi o Rock Water. Achei, aqui, ó. Muito bem lembrada, é a autocrítica, né? Eu me cobro além, eu imponho limites e rigores altos, elevadíssimos, né? E aí eu não consigo nem me perdoar, né? Então o Rock Water é uma essência muito importante, e eu vou dizer que é uma das primeiras que eu coloco quando a pessoa aparece aqui no meu consultório falando, olha, meu intestino não funciona. A primeira coisa que eu investigo é o Rock Water, tá? Então esse aqui, anota aí que é muito importante. Tô me perguntando, a Vanessa, quando existe uma colite, por exemplo, qual sentido tratamos? Eu já vou falar disso, já vou chegar nas doenças, tá bom? Só pra gente não perder o raciocínio. Então, dentro do intestino, quando a gente fala de intestino delgado, né, a gente tem que refletir sobre a análise excessiva e a forma que a pessoa assimila as informações, tá? Como que ela recebe as informações. Lembrando que o intestino, ele é o nosso reservatório, né, de tudo que acontece no mundo. Então, se eu tenho qualquer tipo de problema no meu intestino delgado, isso vai estar relacionado principalmente às pressões relacionadas a muita cobrança. Então, isso nós vamos ter um reflexo no nosso intestino delgado, tá bom? E a forma, obviamente, com que a gente analisa, com que a gente recebe tudo que a gente vem, que vem do mundo, né? Que vem aí todas as energias que nós sofremos e sentimos diariamente,
tá? Então, o intestino delgado é isso. Aí a gente volta para o intestino grosso. Então, o que foi para o intestino grosso? Todos aqueles dejetos impuros, né, que o líquido foi para o rim, foi para a bexiga. Aqui ficaram os dejetos que vêm do intestino delgado. Então, o intestino grosso, ele é o responsável pela transformação. É ali que todas as proteínas, que todas a lactose, todas as células, né, grandes, o açúcar, né, a glicose, é ali que vai ser tudo quebrado e transformado. E aí também, obviamente, aquilo que realmente não serve vai ser eliminado, né? Então, o que o intestino delgado ele representa? Ele vai estar ligado diretamente com o nosso pulmão. Então, quando a gente tem algum problema no intestino grosso, desculpa, não é o delgado, é o grosso. Quando a gente está falando de intestino grosso, ele está diretamente ligado ao nosso pulmão. E o que o pulmão significa? Tristeza. Então, toda a tristeza que a gente recebe no nosso pulmão, ela vai depois, num segundo momento, porque ele é, né, dentro desse sistema, chama Zangfu. Depois, se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais, é um protocolo da medicina tradicional chinesa que chama Zangfu. Então, vocês podem, não é um protocolo, né? É um estudo, né, que é feito dos órgãos e das vísceras, né? Então, vocês depois podem estudar um pouco mais sobre isso. Mas o intestino grosso, ele vai estar ligado com a tristeza. Então, toda a tristeza que a gente primeiro recebe no pulmão, ela depois vai para o intestino, ela se reflete no intestino grosso, né? E aí, o que o intestino grosso significa, né? Ele é o nosso lado sombrio, ele é o nosso inconsciente. Então, ali é onde a gente vai se desfazer de verdade daquilo que não nos serve mais. Então, no intestino é onde a gente separa, né, aquilo que realmente importa para nós daquilo que não importa. E quando ele não funciona bem, significa que aquilo que não importa está ficando guardado dentro dele. Então, se o seu intestino não funciona bem, o que é que você está guardando dentro de você que não te serve mais? Tá na hora de pôr para fora. Tá na hora de fazer a limpeza da sua casa, tá? E aí, vamos lá. Então, a gente tem que lembrar que o intestino grosso está ligado à tristeza. Então, normalmente, né, quando é um problema de intestino grosso, a gente vai avaliar ressentimentos, mágoas. E aí, ressentimento e mágoa, gente, é o Willow. Tá? O Willow também vai trabalhar ressentimentos e mágoas. Porque ficou guardado, tá ali remoendo. Então, de novo, a gente tem como se é o mesmo papel do baço que a gente falou anteriormente. Aí vamos pensar nas fezes, que todo mundo olha para as fezes e fala, ai, que assunto mais desagradável, né? Mas, gente, é necessário, tem que fazer cocô, isso é muito bom, né? Precisa parar com essa coisa de olhar para o cocô como algo, né? É dejeto, é sujeira, é coisa que está indo embora, mas tem que ser encarado de uma forma natural, né? E as fezes, o que elas significam na parte sentimental, né? Na parte emocional, das nossas emoções? Ela é tudo aquilo que é tudo que está no nosso inconsciente, né? Então, aquilo que não serve mais, a gente tem que botar para fora, tá? Então, a gente pensa no conteúdo do nosso inconsciente. Aí a gente tem as doenças, como vocês já me perguntaram, uma pessoa já me perguntou. Então, eu vou falar um pouquinho relacionado a isso. Antes de terminar, de falar disso, a gente vai ter o intestino grosso, que é onde é processado, ali é separado, é transformado. A gente vai ter o papel da flora intestinal na nossa vitalidade. Então, ter uma flora intestinal boa é importantíssimo para o nosso sistema imunológico, é importantíssimo para a nossa vida. A flora intestinal é que diz a nossa qualidade de vida, por incrível que pareça. Então, aprenda isso. Tem que cuidar do seu intestino muito bem. Sua flora intestinal tem que ser ótima.
cuida dela. Se você chegou a tomar antibióticos, procura tomar repositores de flora intestinal, tomar aqueles lactobacilos, né? Por quê? Para que refaça a sua flora intestinal e aí você possa de novo recuperar a sua vitalidade. É importantíssimo isso. A gente não olha para o intestino com esse amor. Eu acho que é isso, tá? Então aí a gente vai ter o intestino e depois nós vamos para o reto e para o ânus. O ânus e o reto significam o nosso verdadeiro desprendimento. Então quando a gente tem algum problema no reto ou no ânus, significa que a gente está com problemas na nossa forma de desprender, de deixar ir. Faz sentido para vocês isso, né? Quando a live no YouTube está com interferência, puxa, Ana, eu não tenho como controlar isso, tá bom? Mas de qualquer forma, depois, se não ficar legal, a gente recoloca a live lá. Às vezes pode estar acontecendo algum problema com a internet, tá bom? Mas a gente depois, qualquer coisa, deleta o que ficou gravado lá e coloca de novo, tá bom? Mas essa live vai ficar gravada, então se você viu com interferência, depois vai dar para assistir de novo, tá? Mas aí, o que acontece? Qual a nossa forma, né, de desprender? Então, se você tem dor ao evacuar, você também está com dor nessa sua libertação do passado, né? Você não está conseguindo liberar aquilo que é prejudicial para você, que está na sua memória, no seu inconsciente. Você não está conseguindo fazer esse desprendimento. E qual é a essência que a gente trabalha para isso? Honeysuckle. Honeysuckle é o floral que vai trabalhar o desprendimento do passado. Então, gente, vocês estão anotando as essências que são interessantes para a gente trabalhar emocionalmente o equilíbrio do seu intestino? Trabalhar memórias, trabalhar ressentimentos, trabalhar apego ao passado, isso é muito importante. E outra coisa, quando a gente tem problema, né, no reto, no ânus, dor, qualquer tipo de desequilíbrio mesmo, desconforto, tudo isso vai estar ligado à nossa busca, né, para quem sofre desse desconforto, de transformar a sua vida. Então é aí a pergunta, porque aqui a gente não tem um sentimento, mas qual é o sentimento? O que é que está te impedindo de realmente, efetivamente mudar a sua vida? Transformar a sua vida, se libertar daquilo que já não te serve mais? Essa é uma pergunta que fica para você, tá bom? Então vamos falar agora das questões relacionadas a uma das pessoas perguntou, Vanessa, e colite, né? Todo tipo de irritação do intestino vai estar ligada às questões afetivas, afeto. Lembra que intestino grosso está ligado à tristeza. E da onde vem essa tristeza? Das expectativas que nós criamos com relação a outras pessoas. E a gente não tem essa expectativa satisfeita. A gente acaba se vendo frustrado, a gente acaba se vendo decepcionado e isso vai afetar o nosso intestino grosso. Então, da forma que você espera do outro. E aí, qual é a essência que está relacionada à forma que a gente espera do outro? O tícore. Porque eu faço. E eu espero um reconhecimento, eu espero uma atitude, eu espero algo em troca. Então, o tícore vai ser uma essência muito importante para esses casos de irritabilidade, de irritação no intestino. Então, síndrome do intestino irritável é a forma que a pessoa busca encarar, né, que ela espera do outro, aí ela se frustra, ela se irrita, ela se ressente. Então, o tícore é uma essência, a gente já falou do willow, que é uma essência que vai também trabalhar o ressentimento. Se ainda for aquela... a gente pode usar o gentian, que é uma tristeza
o de causa conhecida, mas não é essa tristeza que está relacionada à irritação do intestino. A tristeza relacionada com a irritação do intestino é o afeto, é a troca. É diferente do gente que eu me magoo sozinha, eu fico triste sozinha. Eu me magoo com relação ao outro. Faz sentido isso para vocês? Essa é a diferença, é importante entre uma essência e outra, né? Quando a gente vai falar de floral de Bach. A Sônia está perguntando, faz muito tempo, tem uma pessoa que teve câncer de cólon, faz 2 anos e agora está nos 2 pulmões. Relacionado à tristeza. A gente vai falar de câncer futuramente, é que é uma live pesada, né? A gente falar, mas eu vou fazer futuramente a live. A gente tem vários casos, né, de câncer, que a gente pode olhar pelo lado do sentimento, Sônia. E aí a gente tem câncer de cólon, é intestino grosso, né? Que é a tristeza, começou lá. Mas foi um sentimento que não foi trabalhado. E esse sentimento, ele vai... Lembra que nós falamos, gente? Por isso que é importante, para quem não viu ainda as primeiras lives dessa série que eu tô fazendo, do corpo humano e das emoções, lá na primeira live, o que eu comentei? A gente tem a tristeza, né? Que é o que eu expliquei. É um sentimento negativo, que ele vai chegar lá nos nossos neurônios, lá no nosso cérebro. E aí, conforme aquilo vai sendo nutrido, ou seja, um sentimento que continua ali presente, ele não é dissipado, ele não é trabalhado, aquilo vai criando veneno, vamos falar assim, mas são as conexões neurais que vão sendo formadas em cima daquela energia negativa, daquele sentimento negativo, e ele acaba se materializando. Então, o câncer, ele é uma doença que, nesse caso dessa pessoa que você conhece, ela já teve a materialização no intestino da tristeza, ela não trabalhou isso, e aí isso materializou de novo nos pulmões. Então, a gente tem que trabalhar tristeza, a gente tem que trabalhar perdão, ressentimento. Nós vamos falar de câncer numa outra live, tá bom? O caso, por exemplo, de apendicite, né? O apêndice, na parte sentimental, gente, isso eu achei muito bacana. O apêndice também é conhecido como seco, né? Ele é o beco sem saída do nosso passado, né? Então, aquela pessoa que tem a apendicite, ela se encontra numa situação, porque aí a inflamação disso é o beco sem saída do beco sem saída do passado. Ela está lidando com sentimentos relacionados ao seu passado que ela não consegue liberar, ela não consegue botar para fora, e aquilo já estava ali no apêndice, aí ele ainda foi e piorou, né? Então olha como que lidar com os sentimentos, quando relacionados ao intestino, né, e no caso o intestino grosso, ele é muito importante. Então a gente tem que trabalhar o botar para fora. O que eu quis dizer é que pela sua fala faz muito sentido. Ah, sim, Sônia. Nossa, quando a gente começa a estudar o nosso corpo e as nossas emoções, é um universo muito lindo. Por isso que eu resolvi fazer essas lives, para que a gente traga para nossa consciência todos esses sentimentos. Você, se é terapeuta, é importante conhecer, porque é uma forma de você levar essa informação para o seu cliente. E se você que está vendo a live não mas você começa a tomar conhecimento desses sentimentos e como que isso pode afetar a sua vida, a gente pode só ter mais qualidade de vida quando a gente tem esse conhecimento, né? Então é por isso que a gente está aqui, tá bom? Agora eu vou falar da doença de Crohn. Eu peguei aqui 4 pra gente falar, tá? Não sei se eu vou abranger, porque senão a gente fica muito tempo. Mas a doença de Crohn, por exemplo, ela é uma inflamação do intestino, né? E o que ela quer dizer, a doença de Crohn? É uma pessoa que ela mesma cria apertos, ela cria situações que ela não vê saída, ela se coloca numa situação de canto, e é como se ela estivesse encurralada, né? E ela não consegue enxergar como sair disso, né? Então, é uma pessoa que inconscientemente, ela vai por desvios que nem ela mesma consegue sair. Olha que interessante. E como que a gente pode trabalhar isso? Uma essência linda de viver, o Wild Oat. É o floral que nos diz o caminho, nos mostra o meio, nos mostra oportunidades. Olha que lindo. Então, o Wild Oat é o floral que eu recomendaria
para quem tem a doença de Crohn, tá? Trabalhar os seus caminhos, trabalhar os seus... aprender a achar saída, né? Eu acho que isso é muito importante. Para quem tem diverticulite, que eu conheço muita gente com diverticulite, tem uma outra também que é, eu não anotei o nome aqui, mas é diverticulose, se eu não me engano, que é um passo antes da diverticulite. A diverticulite é uma inflamação também do intestino grosso. Mas o que ela significa? É aquela pessoa que retém e acumula as coisas do seu inconsciente, principalmente uma dificuldade enorme de externalizar os seus sentimentos, de falar, de botar para fora. Então vai segurando, vai engolindo, vai acumulando. E isso é um acúmulo de um lixo tóxico, porque são sentimentos ruins, são sentimentos negativos, né? Enfim, tudo que a gente não consegue eliminar vai ficando ali, e de repente o intestino grosso ele inflama, né? Ele fica, que é o caso da diverticulite. E aí o que está relacionado com a cura, né, da diverticulite? É a necessidade de ter certeza, a necessidade de ter equilíbrio. Qual é o floral que traz essa certeza, que é a nossa autoconfiança? A gente vai... Vou falar do Wild Oat de novo, porque é caminho. O Wild Oat mostra pra gente o caminho que a gente tem que seguir, que é importantíssimo, que é muito, fundamental saber para onde. Então traz a certeza pra gente. Uma outra essência que traz a certeza é o próprio escleranthus, né? O escleranthus também, que é o floral da tomada de decisão, né? Da gente saber o que a gente realmente quer, que vai trazer o equilíbrio para a vida da gente. O cerato é outra essência muito importante, porque a gente não depende dos outros. Mas no caso da diverticulite, eu não sei se é uma pessoa com característica cerato, mas ele é uma essência interessante para a gente trabalhar a nossa autoconfiança. E tem mais uma coisa que está ligada à diverticulite. A pessoa não se dá valor, ela não valoriza ela mesma, né? Ela não se... é necessário trabalhar a autoestima desta pessoa. Quais são as duas essências importantíssimas para a autoestima? A primeira delas é o Crab Apple, porque ele é o floral do amor próprio, é o floral do amar-se mais, né? O Crab Apple é uma das recomendações. E a segunda essência muito importante é o Larch, né? Então essa é uma essência que eu recomendaria para os casos de diverticulite. Aí a gente tem os casos de diarreia, que é o oposto, né? Então a gente tem quem tem o intestino preso e quem tem o intestino solto demais. Aí é o caso daquelas pessoas que analisam demais, que são extremamente críticos, só que ela põe tudo para fora sem digerir, né? Então tem aí um desgaste gigante com tudo, mas ela não se envolve, né? É uma pessoa que critica até que fala, mas ela não faz parte daquilo, ela não faz questão de fazer parte, e ela bota tudo para fora. Então ela vem, ela faz, ela critica, né? Mas ela não se responsabiliza, e aí isso tudo vai saindo sem ser digerido. Qual é o floral que a gente trabalha para isso? O beet. Então uma pessoa com diarreia, né, que tem a crise de diarreia, que põe tudo para fora e etc., dá uma analisada como é que tá a questão da crítica dela para com os outros, tá? Minha recomendação é o beet, tá? Para esse caso. E também, no caso da diarreia, a gente também vê uma presença grande da inflexibilidade. Uma pessoa muito inflexível, uma pessoa que tem medo da vida também, que a gente tem quando dá medo, né? Quando a pessoa, às vezes a gente passa por uma situação de muito medo, não tem aquela história, eu vou borrar as calças, né? Porque o medo também. Então vou voltar para a flexibilidade primeiro. Quais são as essências que trabalham a flexibilidade? A gente pode pensar no Vine, quando é uma pessoa extremamente rígida, né, inflexível com os outros. A gente pode pensar no Rock Water, que é a pessoa crítica consigo mesma, né? Deixa eu achar ele aqui. Né? Essa seria a inflexibilidade para consigo, né? E aí a gente vai ter o medo da vida. A gente pode pensar no Rock Rose, se for cadê aqui? O Rock Rose, se for o caso de um medo muito grande, de dificuldade, inclusive, de enfrentar qualquer coisa,
A gente pode começar com Rock Rose para as pessoas com diarreia, mas a gente pode ir para o Mimulus, né? Mimulus é o medo conhecido, todos os tipos de medo conhecido, né? Então, aí, se existir, né, porque a diarreia, gente, não é uma evacuação normal. Uma evacuação normal não pode ter dor, né? Tem que ser uma coisa tranquila. Tem pessoas que, dependendo da alimentação, é um pouco mais mole, um pouco mais durinho, né? Então, agora a diarreia não, a diarreia é com muita água. Então, a gente tá tendo aí um desequilíbrio grande também do nosso corpo quando você tem uma diarreia, né? Você tá colocando aí, tá desestabilizando o seu organismo para poder botar aquilo tudo para fora, né? Então, é uma pessoa que ela tem muita dificuldade de ser imparcial, né? Ela precisa analisar tudo, ela precisa criticar tudo. Então, o BIT é uma essência que, no caso de diarreia, avaliem, né? Eu tô dizendo aqui de um caso geral. Lembra que a gente tem que olhar a pessoa, mas avalie. Essa pessoa que está passando por várias, né? Uma crise contínuas de diarreia. Será que não é uma pessoa que está pensando demais? Que não é muito crítica? Então, avalie aí Vervain, avalie aí BIT, né? Então, essas são essências que eu deixo. E tem outras, né? Tô falando dessas. Aí eu falei da doença celíaca. A doença celíaca, ela é uma alergia, né, do intestino delgado a gorduras e ao glúten, que na verdade o glúten é a cola dos cereais, né? E o que é essa doença celíaca na parte emocional? É aquela pessoa que ela não aceita, ela não aceita as coisas, ela é extremamente resistente às coisas e ela reage com muita agressividade, né? Então, uma pessoa que ela não gosta de mudanças, que ela gosta das coisas do jeito dela. Então, a gente pode pensar aí num Vine, tá? Uma pessoa que não é flexível, não gosta de nada diferente, né? A gente pode pensar no Vine. A gente vai poder pensar no Holy. O Holy, porque a agressividade, né? Então a gente vai trazer mais calma, a gente vai trazer mais equilíbrio para a vida dessa pessoa. E aí a gente ainda tem, ligada com a doença celíaca, uma hostilidade ao corpo, à vida e à alma. Então essa pessoa, ela se rejeita, ela não se gosta. Olha que interessante, né? Então é necessário reconciliar, trazer esse equilíbrio de novo dela, da pessoa, com ela mesma, com o seu corpo, se aceitar. E qual é o floral que trabalha isso, gente? O Crab Apple, né? Trabalhar o amor próprio, a gente olhar pra gente mesmo com mais amor, com mais equilíbrio, com mais cuidado, né? Então aí a gente vai trabalhar com o Crab Apple. Então, doença celíaca, eu estou dizendo aqui, não é protocolo, mas dos sentimentos, avaliem, né? Mas quais são as essências que eu coloquei? Vine, né? Holy e Crab Apple, tá? São essas três aqui, bonitinha, cadê? Que a gente vai poder ajudar essa pessoa. Mas lembra, isso aqui não é protocolo, olha pra pessoa, tá bom? São essas três aqui, Crab Apple, Holy e Vine. Holy e Vine, beleza? Gente, acho que é isso. Bastante coisa, né? Fizeram uma pergunta aqui, Vanessa, essa pessoa vai 2 vezes ao banheiro? Vanessa, como eu falei antes, no começo da live, o ideal é ser igual pato, comer e evacuar, comer e evacuar. Então, se você evacua, por exemplo, 3 vezes ao dia, ó, que delícia! É isso mesmo, tá bom? Quanto menos ficar esse dejeto, né? Aqui eles chamam de lixo tóxico, né? Mas quanto mais facilidade você tiver de evacuar, quanto mais facilidade você tiver de se libertar, significa que você não está aprendendo nada, isso está saindo. Mas quem evacua 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, isso é normal, 4 vezes ao dia, né, dependendo da quantidade, volume, tá ok. O que é o problema? É a diarreia, né, aquela quantidade de água muito grande, isso é um desequilíbrio e a gente tem que trabalhar.
ou aquela pessoa que não evacua diariamente, tá? Então isso é um problema e lembra, o peixe, ele morre pela boca, a gente também. Então reavaliem sua alimentação, para quem tem intestino preso, reavalie a sua alimentação, dá uma pensada com relação a leite, com relação a farinha branca, né? Eu sou de verdade a favor de não tomar leite, né? Leite a gente não é bezerro, leite é o leite da vaca que ela fez pro filho dela, né? Então a gente tem que lembrar que leite a gente não precisa, o cálcio a gente consegue de tantas outras formas, né? Só comer melhor, só comer bem. Então pensa, reflitam, cuidado com glúten, cuidado com lactose, tá bom? Cuidem do seu intestino, gente, porque ele, depois do cérebro, é o órgão mais importante que nós temos no nosso corpo. Eu agradeço muito, deixa eu ver aqui, esse material de doenças e relação emocional, você tem a referência? Gente, eu falei na live passada, eu falo de novo, eu tenho usado esses 2 livros que eu recomendaria, não é livro de leitura, é livro de consulta, tá? Mas esse é Doença como Símbolo. Para quem é terapeuta floral, eu recomendo esse livro da Maria Cristina, Tratado de Medicina Floral, mas a nossa base de verdade, que eu recomendo a leitura, é da Louise Hay, tá? Os livros dela, Você Pode Curar Sua Vida, tem vários livros da Louise Hay, mas aqui, se você baixar o nosso material, deixa eu ver se eu coloquei bibliografia aqui na última página. Eu coloquei. Aqui no e-book, se você baixar, Rafa, ó, baixa, eu vou colocar aqui depois da live, eu vou deixar o link, mas nas lives anteriores já tem. A gente tá seguindo esse material para fazer essas lives, tá? Essa série de lives. Lá tem a referência bibliográfica, tá bom? E aí, mas se precisar, manda no direct pra gente, faz a pergunta aqui abaixo do vídeo, que a gente orienta e eu mando os livros, mando a referência. Belezinha? Gente, por hoje é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, Rafa, você é maravilhosa, obrigada. Minha flor, tudo que a gente faz com amor, querendo ajudar, né? Eu acho que é bem por aí. E é o que eu tenho tentado fazer. Elaine, adorei, parabéns. A Renata, você, Vanessa, fonte do livro, o livro A Doença como Símbolo. Renata, eu na verdade, a base nossa mesmo daqui é a Louise Hay, tá? Você Pode Curar Sua Vida, mas eu tenho usado esse A Doença como Símbolo, que é esse preto aqui, porque ele na verdade foi um livro que eu conheci, eu já contei essa história, com a minha psicóloga, né? E esse livro eu acabei comprando para poder entender, porque eu sou muito curiosa. E esse eu assim, achei muito bacana. Se você trabalha com terapia, né? E você trabalha, que eu sei, esse é um livro que vale a pena. Tem um outro livro, gente, que até eu esqueci de comentar, mas é A Metafísica da Saúde. São 4 volumes. Também é um livro bem bacana para quem quer conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre esses temas, tá bom? Mas tem muita live que vai acontecer. Eu vou continuar trazendo mais informações. Semana que vem eu vou fazer uma live com uma ex-aluna minha, Adri Loren. Nós vamos falar sobre a menopausa. Então não percam, quinta-feira que vem, para todas as dúvidas que vocês tiverem sobre menopausa, semana que vem a gente vai tentar responder, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo. Se você gostou, compartilha, tá bom? Deixa um coração aí pra mim. E muito obrigada, uma linda semana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Obrigada, obrigada, obrigada a vocês. Vocês são maravilhosos por estarem aqui comigo. Fico muito feliz de não ficar sozinha. Vejo vocês semana que vem. Um beijo no coração de todos. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo, tá bom? E não esquece de me deixar um coração. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.